nosso vídeo número 7 do curso de treinamento de força para a terceira idade. Agora nós vamos falar um pouquinho dos exercícios para membros inferiores. Como que a gente consegue trabalhar, como que a gente pode trabalhar com os nossos idosos esses exercícios, né, para membros inferiores. É muito importante porque a locomoção deles depende, né, do membro inferior, então o membro inferior fortalecido é importante, é onde fica as maiores musculaturas, né, de quadríceps e panturrilha, então é importante que a gente trabalhe esse tipo de musculatura e também para ajudar ali no equilíbrio e prevenir as quedas também. Então o trabalho com membros inferiores ele é de grande importância para os idosos. E ele auxilia também o ganho da força de membros inferiores para idosos mais debilitados. A gente consegue auxiliar também na hora de realizar os exercícios para os membros superiores. Então, um ali acaba ajudando o outro, certo? O primeiro exercício que eu vou colocar aqui para vocês, ele é um exercício bem adaptado, tá? Que você consegue fazer com idosos que estão saindo ali de um processo de internação, que perdeu bastante massa muscular. Você consegue fazer com idosos também que está vindo do sedentarismo, mas eles já são mais fragilizados, né? Então você consegue fazer com uma cadeira ou até mesmo, se houver necessidade, na própria cama desse indivíduo, já consegue fazer esse tipo de exercício com ele, certo? Então esse exercício a gente chama, né, é um sentar e levantar da cadeira, tá? Então ele vai ficar posicionado, né? Aqui ele vai sentar, ele vai encostar o bumbum na cadeira e vai levantar. É muito importante que ele encoste o bumbum na cadeira, porque a gente consegue ver, consegue ficar mais próximo da realidade dele de levantar e sentar de uma cadeira dentro de casa. Então esse tipo de exercício ele é bem importante para os idosos. Mas aí você pode falar assim, professora, mas o idoso já está bem, assim, por que eu vou ficar fazendo um exercício desse, né? Aí você consegue adicionar um peso, por exemplo, nesse exercício, né? Então fazer com que ele sente segurando um pezinho e levante. Aí você pode até fazer uma versão mais combinada disso, né? Na hora que ele levantar, ele tem que estender o braço também, né? Então já fica sendo uma coisa mais avançada. Então você pode trabalhar aí com esse implemento de carga nesse tipo de exercício. Aí você pode partir para os exercícios mais complexos, como o próprio agachamento, né? Então a gente realizar um agachamento com a barra, né? Ou um kettlebell, depende do que você quiser. Então o agachamento ali com a barra pode promover. Então você pode fazer o agachamento 90 graus, ou você pode, se for capaz, né, pedir para que ele agache um pouquinho mais também. Mas isso é mais para os idosos mais avançados. Então faz um agachamento aqui, né, mais devagar. Você pode, antes de fazer com esse peso, fazer livre, né? Um agachamento livre com ele. Não precisa baixar tudo no começo. Depende muito de onde ele quer chegar para agachar tudo, né? Mas fazendo ali, 90 graus já é suficiente para ele, certo? E aí você pode implementar um peso, ou você pode fazer, né, segurando o kettlebell, segurando os pezinhos também, né? Outra coisa bem interessante de fazer é colocar uma bola atrás, aquelas bolas de pilates, né? E fazer com a rolagem da bola, dando uma maior estabilidade de coluna, certo? Outro exercício que a gente consegue fazer com a barra seria, né, que é mais complexo, seria o que a gente chama de good morning ou bom dia, né? Então, os pés paralelos. E aí o exercício ele tem que levar o tronco lá na frente e voltar, manter as costas retas, né? Ele trabalha bastante posterior de coxa nesse, então pedir para que foque no posterior, tá? Tá muito pesado, né? Pode fazer somente com o peso do corpo, né? Por exemplo, até que consiga colocar a carga, certo? Então, esses aqui são alguns exercícios que a gente consegue fazer. Nós conseguimos isolar um pouquinho mais a musculatura utilizando a caneleira, né? Então, um exercício interessante com a utilização da caneleira, que eu gosto de fazer muito com os idosos,
e auxilia no equilíbrio é fazer a elevação da perna, né? E aí você pode ver, deixar que ele faça sem nada, né? Sem se segurar, eu digo, né? E para manter o equilíbrio, caso o equilíbrio seja comprometido, pode fazer segurando em algum lugar, ou você mesmo auxiliando. Mas trabalhar aqui, ó, a elevação da perna, fazendo um movimento completo, até encostar o pé no chão e voltar, né? Então isso ajuda bastante no trabalho aqui da musculatura de anterior de coxa, tá? E aí o contrário também a gente consegue fazer. Vou virar a cadeira aqui, você pode segurar, né? Auxiliar, ou você pode, vou colocar desse lado para você ficar bem, apoiar aqui. Eu gosto de colocar uma bola de pilates aqui que fica mais fácil, mas se não der, ó, fazer a flexão de joelho, trabalhando então o posterior de coxa, tá? Então levar ali o posterior de coxa. Em alguns casos, o que a gente tem? Aqueles elásticos que são inteiros, né? Eles são grudados às suas extremidades. Então você consegue colocar ele na cadeira e fazer, então colocar o elástico aqui e também fazer extensão de joelho, né? Com esse elástico, ou prender o elástico ali e fazer a flexão. Então a tensão fica no momento da flexão. Você prender na cadeira e estender fica no momento da extensão também, tá? Então ficaria algo assim, ó, prender aqui e fazer a extensão ali à frente. Aí eu prenderia em outro lugar e fazia a flexão, trabalhando a parte da musculatura atrás, certo? Então esses são alguns exercícios que a gente consegue utilizar, consegue realizar, né, falando da parte inferior. É lógico, existem um monte de outros exercícios e é muito interessante você trabalhar o equilíbrio. Então, trabalhar um pé só, né, fazer a utilização trabalhando um pé só é importante também para essa população. Você já consegue trabalhar os dois. E a partir de um certo tempo de prática, você consegue combinando os exercícios, né? Então, como eu falei, segurar o pezinho, agacha e levanta o braço, né? Então você consegue combinar alguns exercícios, porque a musculatura vai estar mais fortalecida, ele vai estar melhor condicionado e consegue fazer ali, otimizar, realizando 2 exercícios de uma vez. Então, uma forma de ir avançando, né? Tanto na sobrecarga como na prática é essa maneira de combinar os exercícios também, certo? Então aqui a gente finaliza esse vídeo em que a gente abordou a parte dos exercícios para membros inferiores.